A Blue Sky Studios é apenas mais um estúdio de animação no mercado. Hoje em dia, esse estúdio está falido. A Disney fechou esse estúdio lá em 2021 ou 2022. Porém, mesmo que essa empresa tenha fechado de vez, não muda o fato de que ela fez história por causa de seus filmes. E os filmes mais famosos dela são a saga Era do Gelo e Rio. Mas claro que eles fizeram outros filmes além de A Era do Gelo e Rio, como aquele filme do Charlie Brown. Porém, tem alguns filmes que acabaram não tendo tanto sucesso assim, como por exemplo, Rotom, que é um filme que é baseado no livro de mesmo nome do Dr. Seuss, e é um filme que parece que ninguém sabe da existência. Mas claro que o filme que eu vou falar hoje é um filme que se chama Epic, ou como foi chamado aqui no Brasil, Reino Escondido. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Bom, o filme fala sobre uma garota chamada Maria Catarina, que prefere ser chamada de MC, que vai visitar o seu pai, que é divorciado da sua mãe e que mora no meio do mato. E lá ela vê que o pai dela está tentando descobrir que existem seres muito pequenininhos vivendo por aí na floresta. E sim, ele está certo. Existem sim pessoas muito pequenas que vivem por aí no meio da floresta. E essas pessoas são chamadas de homens-folha. Só que o problema é que ele não consegue provas que esses seres possam existir. Então ele colocou um monte de câmeras espalhadas pela floresta para tentar provar alguma coisa. E ok, legal. Mas aí tem uma coisa. Pelo que eu entendi, o pai da MC é biólogo. Então, aí vai uma dúvida minha. Como que só ele descobriu essas criaturas? Sério, não existe nenhum outro biólogo que soube da existência dessas mini pessoas pequenas? Foi só ele que descobriu? Porque, como foi mostrado no filme, esse reino escondido, ele não fica em um mundo separado, não é um mundo mágico. Não, ele na verdade fica por aí no meio da natureza mesmo. Então, seria bem mais lógico se mais alguém que estuda biologia saber da existência desses seres, né? Afinal, esses seres devem existir há muito tempo, há milhares de anos. Ou eles são muito bons em se esconder, ou são os biólogos desse universo que não são tão bons assim no trabalho deles. Enfim, acontece que nem a MC acredita no trabalho do pai e nem leva a sério isso, desse negócio de poder existir seres muito pequenos que se parecem com seres humanos e que usam beija-flores como meio de transporte. Mas, bem, como é esse reino escondido que o pai da MC é tão obcecado em provar que é real? Bom, é nesse reino escondido que a gente conhece os Homens-Folha, que funcionam meio que como soldados, os guerreiros que protegem a parada toda. E achei bem criativo o fato deles usarem folhas como armaduras. Eu gostei. E um desses homens-folha é o Ronin. Nem sei se eu falei o nome dele certo. Mas ele tem uma missão especial que é proteger a rainha Tara, que por sinal ela me lembra bastante a Tiana da Princesa e o Sapo.
Mas a parte boa disso é que o Ronin e a Rainha Tara meio que tem um pequeno romance rolando entre esses dois. Mas não fiquem empolgados não, esse romance não vai durar muito, tá? E nós conhecemos outro personagem que também será importante para a nossa história, o Notch, que é um jovem que é meio rebelde, ele não tem interesse em ser um homem-folha, ele quer viver suas próprias aventuras, quer fazer o que ele quiser, enfim, é um menino teimoso. E o responsável pelo Notch é o próprio Ronin, que pelas ordens do pai do Notch, o Ronin tem a obrigação de tomar conta dele. O Ronin funciona meio que um tipo de Obi-Wan Kenobi para o Notch, tá ligado? E por último, tem esses dois personagens aqui que são aqueles clássicos alívios cômicos que todo filme de animação tem que ter: Grumpy e Mup. E olha só, esses dois personagens não servem apenas para ser o alívio cômico. Eles têm camadas. O Grumpy, por exemplo, ele tem um sonho de se tornar um homem-folha, tipo Paparos querendo ser taquada real. E o Mup é um cara que quer pegar a MC. É. Tá, Miguel, você já apresentou os personagens. Mas esse filme tem vilões? É claro que tem vilões, pô, sempre tem. E o vilão do filme é um cara que se chama Mandrake. E, cara, como eu falei no começo, esse filme foi feito pela Blue Sky. Só que esse vilão, ele é bem caricato, sabe? Ele parece mais um vilão da DreamWorks do que um vilão de sei lá, qualquer outra empresa que faz filme de animação. Sei lá, ele me lembra um pouco do Preu da Origem dos Guardiões, ou o Kai do Kung Fu Panda, ou sei lá, algum vilão do Como Treinar o Seu Dragão, porque, mano, a vibe é muito parecida, me lembra muito. Esse vilão é líder de um exército inteiro de uma espécie que se chama Bogas. É, eu sei, é um nome engraçado, mas não vamos deixar a quinta série nos dominar aqui. Mas enfim, o objetivo deles é bem claro: pegar o botão. Ah, pelo amor de Deus, não tá, cara. Só não bastava o nome da espécie ser Bogas. E agora o objetivo deles é pegar o botão. Não tá, cara, não tá. Mas enfim, pra que serve esse botão? Bom, após ao nascer do dia, se eu me lembro bem, o botão vai trazer o equilíbrio e a paz ao mundo. E ainda decidirá quem vai ser a próxima rainha a governar o reino. E é por isso que os Bogas querem esse botão, para eles assumirem tudo. Enfim, eles são atacados de surpresa pelos Bogas e a rainha acaba morrendo no meio da guerra. E a MC, que estava passando por perto, encontrando o cachorro de seu pai que tinha fugido de casa, encontra a rainha nos seus últimos segundos de vida. Então a rainha decide passar o botão que ela estava protegendo para a MC e ainda encolhe ela. Agora, por que a rainha Tara resolveu entregar o botão, que é a coisa mais importante do mundo deles, para uma completa desconhecida? Sei lá, cara. Ela simplesmente só entregou o botão para a primeira pessoa que aparecesse e é isso mesmo. Se ela vai morrer, pelo menos ela vai ter que confiar o botão para alguém, não? E claro que a MC não acredita de primeira que ela encolheu, viu insetos gigantes, lesmas falantes e pessoas muito pequenas.
E ela começa a pirar quando ela descobre que foi exatamente isso que aconteceu com ela. Tipo, como você se sentiria se estivesse no lugar dela? Se fosse comigo, eu não consigo imaginar como seria não. Mas claro, como o portão está com a MC, então agora é missão dela proteger o negócio. Mesmo que ela não tenha nada a ver com esse povo, não tinha nada a ver com o ataque dos Pogas, mas se o objeto tá com ela, então ela vai ter que cumprir a missão, não é? É o destino. E o Notch, que acabou de ficar sabendo da morte da rainha, finalmente resolve ajudar na missão, ajudando a MC e o Ronin com o botão. Ah, e o Club e o Mup decidem ajudar também, porque, claro, o filme precisa de um alívio cômico para ele se sustentar, pelo menos. Inclusive, tem uma cena do filme onde o Mup percebe que o Notch está de olho na MC e ele fica tipo, calma aí, meu parceiro, eu vi ela primeiro, tá? Essa mina, essa é minha. Mas o Notch meio que tipo, não, mano, não é assim não, tá? Eu não tenho nada com ela não. Mas é claro que ia rolar pelo menos uma ceninha romântica entre o Notch e a MC, com o Notch mostrando para ela uma vista muito linda com um veado passando nela. E, bom, eu acho que essa cena só serve para unir mais eles e criar um climinha de romance, mas tanto faz. Enfim, eu não vou contar a história inteira do filme, até porque isso não é um vídeo de resumo. Eu só estou fazendo esse vídeo apenas para contar alguns detalhes sobre o filme. Então, bora logo pro final, que eu tô de saco cheio, sabe? Enfim, os Pogas conseguem pegar o botão, mas com a MC pedindo ajuda ao seu pai, conseguindo falar com seu pai mesmo estando minúscula, ela pede para ajudar ele a salvar o reino escondido. E olha, falei o nome do filme. E depois que o bem vence e o mal perde, o botão finalmente recebe a luz da lua. Então, ela decide finalmente escolher quem vai ser a próxima rainha. E é essa menina Flor aqui. Tem até uma cena de transformação onde ela ganha um vestido de rainha. É. Mas vem cá. Que personagem é essa? Quem é essa personagem? Bom, ela apareceu sim no começo do filme, mas ela não tem destaque nenhum. Tipo, ela nem sequer faz parte do grupo principal. E a única coisa que a gente sabia sobre essa figurante é que ela era fã da rainha. Ela idolatrava a rainha. Tanto que tem uma cena onde ela pergunta para a mãe: Mamãe, quando eu crescer, eu posso ser rainha? Então, por que o botão escolheu justamente ela? Claro, tem uma cena lá no começo do filme, no primeiro ataque dos Pogas, onde ela ajuda a rainha a se livrar de uns Pogas que estavam atacando ela. Mas é só isso que ela fez o filme inteiro. Fora isso, ela não fez mais nada. Sem contar também que ela é uma criança, pô. Ela nem sequer teve uma aula de como ser princesa, nem sabe como é governar um reino inteiro, e o botão escolheu ela. Sem contar que ser rainha era somente uma coisa que ela queria ser. Ela não fez nada para merecer ser rainha, não teve um arco para ela no filme. Então quer dizer que teve um filme inteiro
tentando proteger um portão que ia ajudar a trazer equilíbrio e paz ao reino, para no final eu saber que a pessoa com qual o portão ia escolher para ser rainha ia ser qualquer um? Tá de brincadeira, né? Sem contar também que ela não é muito jovem para ser rainha. Isso é o que? O Henrique VI, que virou rei da Inglaterra com apenas 9 meses de idade? Ou o T. Sebastião, que se tornou rei de Portugal com 3 anos de idade? Ou aquele filme da Disney lá, O Rei Arthur? Sim, do nada eu tô ensinando história para o meu canal. Isso é novo até para mim. Enfim, a nova rainha manda a MC de volta para a casa dela, porque, claro, além dela ter virado rainha sem motivo, ela também ganhou poderes. Isso porque ela nem é a protagonista do filme, imagina se fosse. Mas antes dela ir embora, a MC dá um beijo de despedida no norte, porque não, né? Esse filme precisa de pelo menos um romancezinho. E assim termina o filme Reino Escondido. E, cara, eu consigo entender porque esse filme é esquecido, viu? Quer dizer, o filme não é ruim, não é horrível de se assistir. Só que o problema é que ele é um filme no qual você só assiste e depois você segue com a fita, só isso. Claro, um filme é sim divertido de se assistir, só que ele não é um filme que depois que você assiste, você diz que ele é o melhor filme que a Blue Sky já fez e que ele é o seu filme favorito. Não, esse filme é apenas um filme. Claro, os personagens são legais, os alívios cômicos, o Club e o Mup funcionam muito bem, o Ronin é um personagem muito legal. Mas nada nesse filme é marcante, nada nele é impressionante. Mas eu pesquisei e o filme até que foi bem em bilheteria por causa de seu visual lindo. Mas no final ele é só isso mesmo. Ele é um filme que tem uma animação muito bonita, mas a história dele é bem qualquer coisa. Eu gosto bastante da relação entre o Ronin e o Notch. Eles têm uma relação de meio que Anakin e Obi-Wan. E gosto como o Ronin é meio que um segundo pai para o Notch. E eles têm uma história legal juntos. A Rainha Tara. Bom, pra começar que eu não achei a Rainha Tara tão legal assim. Não porque ela é uma personagem ruim, mas só que a cena da morte dela é meio fraca. Porque a gente nem sequer conhece a personagem direito e ela morre muito cedo no filme. E nem dá tempo de você gostar da personagem e nem se importar com a morte dela, porque para começar que ela nem tem tanto tempo de tela assim, e a cena onde ela morre não causa efeito nenhum, porque a gente não conhece a personagem e a gente nem teve tempo de tela suficiente para se importar com ela. Ela apenas morre e você simplesmente aceita. A relação entre a MC e o pai dela eu achei genérico na minha opinião, porque é aquele clássico filho que tem vergonha do pai porque ele é muito esquisitão, mas com o passar do tempo o filho entende o lado do pai, compreende as coisas melhor e começa a valorizar ele mais. O Mandrake é um vilão muito qualquer coisa. Ele é um vilão que tenta imitar os vilões da DreamWorks, só que ele não tem presença, ele não causa medo, ele só é um vilão. Tanto que, se você assistir o filme, você não vai nem lembrar do nome dele, porque ele é um vilão bem fraco, na verdade. Eu também achei o design dele bem genérico também.
A única coisa legal é que ele usa a pele de um rato como capuz. E não tá, cara. Ele só é um vilão genérico. Não genérico do tipo quero dominar o mundo, e sim genérico em design mesmo. Agora, o romance entre a MC e o Notch, ele não é um romance que você torce para eles ficarem juntos, não é um casal que você shippa, porque não é um casal que é bem desenvolvido, não é um casal que você shippa, sabe? Eles nem sequer ficam juntos no final, eles só dão um beijinho e depois tchau. O filme tem sim coisas legais, tipo a relação de Notch e Rolin que eu falei antes e os alívios cômicos, mas de resto é só um filme que você esquece rapidinho. Enfim, esse foi o vídeo e obrigado por ter assistido o vídeo até aqui porque ele é muito longo e bom, até o próximo vídeo. Tchau.